crianças dos quartos anos A, B e C. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer atividades de língua portuguesa no livro Trilhas. Quem já recebeu o livro vai acompanhar a atividade no livro. Quem ainda não recebeu o livro vai fazer a atividade no caderno, vai olhar aqui no Google Sala de Aula, nós estamos printando as telas das atividades para vocês, e vocês também vão poder fazer, todo mundo vai conseguir fazer, tá bom? Então, eu vou estar explicando aqui para vocês, com este vídeo, como é que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, a nossa atividade de português hoje começa na página 25 do livro Trilhas. Nós vamos estudar nessa atividade, atividade número 1, final de conto. Nessa atividade, nós vamos estudar como se dá a escrita de textos narrados. E vocês vão poder ler aqui nessa primeira parte a estrutura do enredo de uma narração. Toda a história, ela tem uma situação inicial, olha aqui o mouse da Pro, que é como essa história começa. No começo da história são apresentados os personagens, o ambiente onde ocorre essa história e o tempo em que ocorre essa história. Depois, essa história vai apresentar um conflito, que é o momento em que se apresenta o problema da história. Depois, o texto apresenta o seu desenvolvimento. É contado como que essa história se desenrola. Aí nós chegamos num ponto onde o problema apresentado no texto se intensifica e vamos para o desfecho, que é como termina essa história. Então, é isso que nós vamos estudar hoje no texto O Ganso de Ouro. O Ganso de Ouro é um texto dos contos tradicionais infantis dos irmãos Grimm. Eu vou ler o texto para vocês, vocês vão acompanhando aqui comigo e depois podem acompanhar lá no livro de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O Ganso de Ouro. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O mais moço era chamado de Dunlin, mais conhecido como João Bocó, pois todos achavam que ele era mais do que a metade de um tolo. E ele era o tempo todo zombado e maltratado por todos da casa. Aconteceu que o filho mais velho cismou de ir à floresta para buscar lenha, e sua mãe lhe deu um bolo delicioso e uma garrafa de vinho para ele levar, e a fim de que ele pudesse se refrescar e se alimentar durante o trabalho. Quando ele entrou na floresta, um pequeno velhinho lhe disse bom dia e falou: será que você poderia me dar um pedaço de bolo que você tem no prato e um pouco de vinho da sua garrafa? Pois eu estou com muita fome e sede. Porém, este jovem e esperto rapaz respondeu: dar a você o bolo e o vinho que trago comigo? Não, obrigado. Eu não tenho o suficiente para mim, e foi embora. Logo, o irmão mais velho de João Bocó começou a derrubar uma árvore, mas tinha apenas dado algumas machadadas quando errou o golpe, e se cortou e foi obrigado a ir para casa cuidar do ferimento. Ora, tinha sido o pequeno velhinho que o fez cometer este acidente. Em seguida, o segundo filho saiu para trabalhar e sua mãe também lhe deu um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho. O mesmo velhinho encontrou-se com ele e lhe pediu algo para comer e beber. Mas ele também se achava muito esperto e falou: quanto mais você comer, menos sobra para mim. Então, vá embora. O pequeno velhinho pensou que o garoto também teria a sua recompensa. E no segundo golpe que deu contra a árvore, ele errou o alvo e acertou bem na perna. Assim, foi obrigado a ir para casa. Diante disso tudo, João Bocó disse: pai, eu gostaria de ir para cortar lenha também. Mas o seu pai respondeu: os seus 2 irmãos machucaram as pernas. Seria melhor que você ficasse em casa, pois você não sabe nada sobre esse negócio de cortar lenha. Mas João Bocó era muito teimoso e finalmente o pai concordou. Vai, então,
Você ficará mais esperto quando você sofrer por causa da sua tolice. E a sua mãe deu a ele somente um pouco de pão seco e uma garrafa de vinho. Mas quando entrou na floresta, ele encontrou o pequeno velhinho que lhe disse: Me dê um pouco de comida e de bebida, pois estou com muita fome e sede. João Bocó disse: Eu tenho apenas pão seco e vinho. Se isso for bom para você, poderemos sentar para comer tudo o que temos juntos. Então, eles se sentaram, e quando o rapaz pegou o pão para comer, eis que isso se transformou num bolo delicioso. O vinho simples, ao saboreá-lo, havia se transformado em vinho finíssimo. Eles comeram e beberam com muita satisfação. E quando haviam acabado, o pequeno homem disse: Como você tem um bom coração e teve a alegria de dividir comigo, eu lhe darei uma bênção. Ali está uma árvore velha. Corte-a e você encontrará algo embaixo de suas raízes. João Bocó pediu licença e continuou o seu caminho. O garoto pôs-se a trabalhar e derrubou a árvore. Quando ela caiu, encontrou no buraco embaixo das raízes um ganso com penas de puro ouro. Ele pegou o ganso e foi em direção a uma pequena pousada à beira do caminho, onde ele pensou em dormir durante a noite, antes de retornar para casa. E aconteceu que o dono da pousada tinha 3 filhas, mas quando elas viram o ganso, ficaram muito curiosas para saber. Afinal, era uma maravilhosa ave. Queriam muito retirar uma das penas do rabo do ganso. Por fim, disse a mais velha: Eu quero e vou conseguir uma pena. Ela esperou até que João Bocó fosse dormir e segurou o ganso pela asa. Para sua grande surpresa, ela ficou grudada, pois nem sua mão nem seus dedos conseguiram se soltar. Depois veio a segunda irmã, que também pensou em pegar uma pena, mas no momento que ela tocou a sua irmã, também ficou grudada. Finalmente, veio a terceira irmã, como as outras, queriam uma pena, porém as 2 mais velhas gritaram: Se afaste, pelo amor de Deus, se afaste. Ela não entendeu o que queriam dizer. Se elas estão lá, pensou a última irmã, eu também posso. Ela se aproximou e no momento que as tocou, ficou grudada, ou seja, mais uma presa no ganso. As 3 irmãs fizeram companhia para o ganso a noite toda no relento. Na manhã seguinte, João Bocó levantou-se e colocou o ganso debaixo de seus braços. Ele não percebeu de modo nenhum as 3 garotas, mas saiu com elas penduradas pela cidade. Toda vez que ele corria, as irmãs eram forçadas a segui-lo, quer elas quisessem ou não, tão rápido quanto suas pernas pudessem correr. No meio de um campo, um padre os encontrou e, quando ele viu o cortejo, disse: Vocês não se envergonham de si mesmas, suas garotas atrevidas, correndo atrás de um rapaz dessa maneira pelos campos? Isso é um comportamento digno? O padre, muito nervoso, pegou a mais jovem das irmãs pela mão para levá-la embora, mas, assim que a tocou, ele ficou preso imediatamente e seguia o cortejo, embora totalmente contra sua vontade, pois ele não estava em boa forma para correr tão depressa. Naquele momento, sentiu uma pequena agulhada no dedão do seu pé direito. Foram andando e encontraram o ajudante do padre, o qual, vendo seu senhor naquela situação, ou seja, correndo atrás de 3 garotas, ficou espantado e disse: Calma aí, senhor, para onde vais com tanta pressa? Tenho batizado hoje. O ajudante do padre correu e tocou a roupa do religioso, e eis que ele ficou grudado também. Então os 5 estavam assim, marchando rapidamente um atrás do outro. Eles encontraram 2 camponeses que vinham do trabalho com suas enxadas, e o padre gritou com toda a sua força para que eles o ajudassem. Porém, mal eles tocaram as mãos no padre e também ficaram na fila. Daí eles já eram 7, todos correndo juntos atrás de João Bocó e de seu ganso. Ora, João Bocó pensou que gostaria de fazer um passeio antes de ir para casa. Então ele e seus acompanhantes que estavam o seguindo chegaram a uma cidade onde havia um rei que tinha somente uma filha.
A princesa era pessoa tão séria e mal-humorada que ninguém conseguia fazê-la sorrir. O rei havia mandado falar para todo mundo que aquele que conseguisse fazê-la rir a teria por esposa. Quando o jovem rapaz soube disso, foi até ela com o seu ganso e todos os seus acompanhantes. Assim que ela viu os 7 presos uns nos outros e correndo juntos, pisando um no calcanhar dos outros, a princesa não conseguiu segurar uma longa e barulhenta gargalhada. Assim, João Bocó reivindicou a sua esposa e casou com a princesa. Ele se tornou herdeiro do reino, viveu durante muito tempo feliz com a sua esposa. Mas o que aconteceu com o ganso e o rabo do ganso, isso eu nunca fiquei sabendo. Então, vamos lá, crianças. Então, eu li o texto com vocês. Eu quero que vocês leiam o texto de novo sozinhos, tá bom? E vocês vão fazer as atividades. Atividade A. Releia o primeiro parágrafo do conto e vocês vão ter que identificar quais são os personagens, né? Que personagens tem nesta história? Em que lugar mencionado ela acontece? O tempo em que aconteceu a história é presente? É no presente? É hoje? É no passado? Já aconteceu ou ainda vai acontecer? Depois da atividade B, vocês vão escolher a imagem, né, que mais se parece com o ambiente do segundo parágrafo do texto. Então, volta lá no texto, acha o segundo parágrafo e vê qual a imagem que é correspondente aqui. Exercício C. Vocês vão procurar que conflitos aparecem nesse ambiente. Então, a gente tem lá o conflito da família do João Bocó, né, que eram 3 irmãos, que ele tinha menos crédito do que os irmãos, era um conflito. Depois aparece o conflito com as irmãs, que todas querem tirar uma pena do ganso. Depois aparece o padre, o ajudante, os camponeses. Então, vai explicando aqui na alternativa C deste exercício quais são os conflitos. Lê de novo, escreve com suas palavras, com uma letra bem bonita, tá bom? No exercício C, vocês vão procurar qual desses trechos que estão aqui, ó, que é o clímax da história, ou seja, qual que é o ponto alto da história que está prestes a ser resolvido. Na letra E, vocês vão contar quantos personagens aparecem na história e quais são eles, vão nomeá-los. Na letra F, vocês vão escrever o final do conto, né? Qual que foi o desfecho dessa história? Tá? Na letra G, você concorda com o final da história? Você achou que a história teve um final legal? Foi um final chato? Você achou que o final da história não foi bom? Explica aqui. Essa é a nossa atividade de língua portuguesa de hoje.